Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal, queremos pedir desculpa a todos os nossos inscritos. Fazem quase 2 semanas que nós não gravamos para o canal, mas não é porque nós não queremos, amados. Estamos ajudando um amigo e nós não estamos tendo tempo para gravar, mas graças a Deus hoje nos foi concedido este tempo e não pensamos duas vezes em gravar um vídeo para o canal, para deixar claro aos irmãos que nós não abandonamos o canal. Pelo contrário, a gente ficava preocupado, sempre adentrando, no canal para ver se alguém comentou alguma coisa deste tipo. Então, hoje, amados, eu quero tão somente trazer uma introdução sobre o capítulo 5 da carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, que fala sobre o esposo e a esposa, sobre os deveres domésticos, a partir do versículo 22 por diante. Uma introdução, por quê? Porque mais lá na frente nós iremos gravar um vídeo por completo, e aqui nós iremos esclarecer os irmãos e a todos aqueles que nos acompanham sobre a submissão, sobre a mulher ser submissa ao vosso marido, e vamos mostrar que não é como o feminismo tem mostrado, ou como muitas irmãs têm pensado, de como é esta submissão. Então hoje nós queremos trazer para os irmãos uma breve introdução deste texto. Epístola de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 22 por diante, diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ok? Pois bem, amados, nós estávamos falando sobre a igreja. Nós trouxemos vídeos anteriores fazendo pergunta: somos igreja? E a gente trouxe aqui uma palavra para você que não assistiu este vídeo. Veja lá, acesse lá pb.lucianoalexandre e você vai ver lá o título: Somos Igreja? E
a mensagem, né, vai tocar em você, você vai aprender. Como também nós postamos outro vídeo, né? Se caso nós saíssemos de grandes convenções, né, evangélicas e fosse para pequenos ministérios, seremos salvos? Nós somos igrejas e lá nós explicamos tudo, irmãos. Coisas que muitos falam que não tem nenhum sentido bíblico e doutrinário, só para trazer amedrontamento aos irmãos, só para manter os irmãos na rédea na sua igreja. Então nós esclarecemos tudo sobre isto, sobre a igreja, não em termos teológicos e sistemáticos, o que é eclesia e assim sucessivamente. Não foi o nosso objetivo. Então hoje nós queremos trazer uma introdução deste texto, não é? Todo este capítulo, todos estes versículos que nós falamos aqui, a começar do versículo 22, onde o apóstolo São Paulo, se dirigindo à igreja ali em Éfeso, ele abre um espaço para ensinar a igreja, não é, aos esposos a amarem as suas esposas e as esposas a serem sujeitas ao seu marido. Nós vamos comentar tudo aqui, não é? Vamos fazer mais vídeos com relação a isso. Então, no Novo Testamento, amados, não é, essa passagem ela apresenta, não é, como a exposição mais extensa sobre o relacionamento entre esposa e esposo. Quando a gente abre a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no seu capítulo 3, não é? O apóstolo Pedro, ele se dirige longamente às esposas a respeito da submissão aos seus esposos, diferentemente de Paulo. Aqui, não é, a respeito em Éfeso, Paulo ele dedica a maior atenção à responsabilidade não da esposa ser submissa ao seu esposo, mas Paulo ele traz a responsabilidade dos esposos de amar a sua esposa. Por quê? Como Cristo amou a igreja. É esse o objetivo de Paulo em todos esses capítulos. Então Paulo ele trata especificamente, amados, do assunto das esposas a se sujeitarem ao esposo como sendo sua cabeça. É isso que muitos não entendem, não é? Da mesma forma que a igreja se sujeita a Cristo como sua cabeça. Então Paulo logo em seguida, não é, ele ordena, qual é a ordenança de Paulo? De os maridos amarem sua esposa. Aí ele enfatiza aos maridos, assim como Cristo ama a sua igreja. E nós vamos falar aqui, não é, que nós devemos amar as nossas esposas como se fosse como nossos corpos. Não é? Nós não vamos maltratar de forma nenhuma o nosso corpo, antes nós alimentamos. É isso que Paulo fala, e nós vamos explicar tudo isto aqui aos irmãos, para os irmãos terem ciência, não é, da mensagem de Paulo com relação a este fato. Então, Paulo, ele cuidadosamente, ele compara, não é, o relacionamento entre esposo e esposa ao relacionamento Cristo-igreja. Então, é a partir daí, amados, é a partir desta palavra, deste pensamento de Paulo, não é, que ele amplia a sua analogia. E o que é que ele faz? Ele focaliza, não é, a sua atenção quase inteiramente em Cristo e a igreja. Somente após, né, algumas outras instruções, no versículo 31 do capítulo 5,
aonde nós lemos, Paulo ele diz assim: deixará, não é? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão dois numa carne. Então, só após algumas instruções que Paulo ele traz, no versículo 31 do capítulo 5, Paulo ele cita um texto que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo número 24, a respeito, ele fala nesse texto aqui, a respeito da unidade no casamento, que está nesse texto, do versículo 22 por diante. E no versículo 32, ainda do capítulo 5, ele diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Veja que aqui ele faz, o apóstolo São Paulo, uma referência a Cristo e à igreja. Aí no versículo 33, ele diz: assim também vós, cada um em particular, Paulo dizendo aos irmãos da igreja de Éfeso, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. É onde Paulo ele faz um resumo de toda a passagem que nós lemos, do versículo 22 até o versículo 33. É um resumo que o apóstolo Paulo ele faz. Mas a recomendação de Paulo aqui é que o esposo deve amar a esposa. E a esposa deve reverenciar o seu esposo. Então, é este resumo que eu quero trazer aqui para os irmãos, do que a gente vai tratar. Eu acredito que em 2 vídeos nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar de um vídeo, não é, com o tema Esposas, sujeitai-vos aos vossos maridos, como também nós vamos falar de um outro vídeo, Esposos, amai a vossa esposas, não é? Cada vídeo no seu conteúdo, para que os irmãos entendam o que é sujeitai-vos, o que é, como o marido tem que amar a sua esposa, como se amasse a ele próprio, como as esposas devem sujeitar aos seus maridos. A sujeição aí, a submissão, não é a mulher estar debaixo do pé do marido, de forma nenhuma, não é? A Bíblia Sagrada, ela trata de machismo, como muitos pensam. Dizem, né, grupos feministas, que o apóstolo São Paulo foi um verdadeiro machista. De forma nenhuma. Paulo ele trata de acordo com a cultura, o contexto. Então nós vamos falar tudo aqui e esclarecer aos irmãos. Ok, amados? Deus abençoe os irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Até o próximo vídeo. Não é? E não se esqueçam, não é, de se inscrever no nosso canal. Não é? Deixar aquele gostei. De ativar o sininho para que os irmãos recebam todas as notificações que aqui nós formos postar no vídeo. Para que os irmãos fiquem inteirados de tudo o que aqui for postado. Amém, amados? Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, amados.